O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44, está assim. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Palavra da salvação. Na hora que a gente lê isso aqui, a gente fica pensando, o que será que Jesus queria dizer com tudo isso aqui? E a gente observa que diante de Jesus a gente só tem duas opções. Ou a gente segue, ou a gente foge. Não há outra opção. E isso aqui, na verdade, é um convite de seguimento. Vamos observar para vocês poderem ver como é que é bonito isso aqui. Olha o que Jesus diz. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem primeiro o acha. Então, às vezes, a gente recebe tantos convites, de tantas propostas, de tantos tesouros, de tantas riquezas, que, na verdade, são promessas falsas. Então, às vezes, a gente até larga a mão de umas coisas que tem na função daquilo e se decepciona. Mas aqui é o inverso. Jesus primeiro fala que aquele homem primeiro acha o tesouro num campo, numa terra. Então aqui tem algumas coisas para a gente pensar. Que campo é esse? Que terreno é esse que esse homem encontrou esse tesouro? Esse terreno é o seu coração. É o meu coração. É o coração de cada um de nós. É quando a gente começa a tomar consciência de Deus. Então, quando começa a entender essa revelação do Pai, né? Essa revelação que Jesus veio trazer para nós. Primeiro que somos filhos, que existe uma proposta de eternidade, e que Ele é Deus, e que depois de ressuscitado, Ele habita em nós, em cada um de nós, no nosso coração. Então Ele fala que esse homem acha, esconde, e na sua alegria, depois nós vamos falar dela, vende tudo. Vende tudo que tem. Vocês acham que Jesus estava preocupado com alguma coisa material? Claro que não. Né? Então, o que significa esse vender? Esse vender é eu ter meu coração aberto. Se eu não abrir meu coração para essa realidade, eu nunca vou viver essa presença do ressuscitado. Enquanto eu ficar fechado em mim mesmo, eu não caminho. Uma coisa é eu ter consciência que Jesus existe, que Ele me ama e que esse amor dele é incondicional, que Ele me faz uma proposta de eternidade junto com Ele, que Ele caminha comigo todos os dias. Mas eu falo, isso tudo pode ser muito bacana, mas eu não quero a sua presença. Então eu me fecho. Na verdade eu não preciso de você porque eu me basto. Na verdade eu não preciso, sabe por quê, Jesus? Porque eu dou conta sozinho. Eu sei fazer tudo sozinho, não preciso da sua ajuda. Para que eu preciso de você? Não preciso de você para nada. Sou bacana, inteligente, tem internet, tem Google. Acho tudo no Google, não é? Hoje a gente descobre tudo. A medicina é assim, o cliente vai no consultório, tem uma dúvida, vai no Dr. Google. Não é? Então, a gente já conhece todas essas coisas, são milhões de propostas. Então, eu posso simplesmente também estar tão cheio de mim mesmo, não é? Que aí eu nem percebo, nem quero. De Santo Agostinho que a gente só sente falta daquilo que a gente já tem noção de que tem. Se eu não tiver essa noção dessa presença, eu nem vou sentir falta. Mas se eu começo a saber dessa presença e quero descobrir isso, se eu quero caminhar com isso, eu vou mesmo e me abro e falo com Jesus, esvazia-me de mim, Senhor, e me enche de Ti. E aí Jesus fala que essa pessoa vende tudo que possui e compra. Compra o quê? Nem vai comprar aquele campo. A gente, quando fala em compra, a gente já pensa em shopping. Os olhinhos já brilham, fala shopping. Mas não é isso. Comprar aqui, o que Jesus quer dizer? É você tomar posse dessa realidade que você passou a saber agora. Então, a partir desse momento, eu tomo posse de uma realidade nova. Qual que é a realidade nova? Que eu tenho um Pai. Quem veio revelar isso? Jesus. E que tem uma proposta de eternidade. E que Deus me ama. E que além dele ser quem ele é,
Ele é meu amigo. Incondicional. Que Ele me aceita, me acolhe do jeito que eu sou. Quer caminhar comigo. Quando a gente descobre isso na vida, aí você descobriu um tesouro. E aí, quando a gente lê aqui em Eclesiástico 6, versículo 14, está escrito assim: amigo fiel é poderoso refúgio. Quem o descobriu, descobriu um tesouro. Amigo fiel não tem preço, é imponderável o seu valor. Amigo fiel é bálsamo vital. Os que temem o Senhor o encontrarão. Então, aqui eu queria lembrar uma coisa. Quando a gente lê assim, os que temem o Senhor. Quando a gente pensa em temor, a gente acha que é medo. Não. Quando eu levo Jesus a sério, isso é temor de Deus. Quando eu levo Deus a sério, é isso que é temor. Então nós precisamos de levar Deus a sério. Isso aqui não é um conto de carochinha, não. Isso é real. É Deus que quer ser seu amigo. Se você descobrir isso na sua vida, você descobriu um tesouro. E esse tesouro, ele não tem preço. Não tem preço. Jeremias fala assim para nós: circuncidai-vos os vossos corações. Tirai o prepúcio dos vossos corações. Abre o seu coração para o Senhor. Sabe por que a gente faz? A gente faz com Jesus igual aquele rapaz fez com ele lá em Lucas, né? Jesus convidando as pessoas para o seguir e falou com ele assim: segue-me. Isso está em Lucas 9, versículo 50, 59. Jesus diz a ele: segue-me. Ele respondeu: permite-me ir primeiro enterrar meu pai. E aí quando a gente lê, a gente fala: não, Jesus, mas ele só queria enterrar o pai dele que estava morto. Quem falou que o pai dele estava morto aqui? Não é isso. Isso aqui é a realidade que a gente vive. O que é que nós fazemos? Nós adiamos o nosso seguimento a Jesus. Então Jesus nos convida e nós falamos assim: depois, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, agora não tem tempo não, porque agora eu vou casar. Agora eu vou criar os filhos. Agora que eu criei os meninos, eu tenho que esperar os netos chegar. Depois que eu aposentar, eu te sigo. E a gente vai adiando essa decisão. E eu digo para vocês, a decisão é agora. Nós já descobrimos que Ele é Deus, que Ele veio fazer essa revelação, que Ele mesmo é o próprio reino. É Ele que está próximo de nós, é Ele que veio dar essa notícia. Acordem, porque o momento é esse. De vocês fazerem o seguro da vida de vocês. Porque hoje em dia nós estamos na moda do seguro. Tem seguro para tudo, até para a morte. Claro que é quem vai ficar que vai ser beneficiado, não é? Claro. Todos vamos morrer, graças a Deus. Mas o seguro com Ele é eterno, né? Se eu faço um seguro com Ele, eu tenho a minha eternidade garantida. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E essa realidade foi uma realidade que eu descobri muito cedo. Eu estava no primeiro ano de medicina, e sempre que eu estudava, e até hoje, quando eu vou ler, estudar, preparar alguma coisa, eu tenho o hábito de puxar uma cadeira para Jesus. E eu puxei a cadeira para ele, estava lá estudando anatomia, encantada com a anatomia, e explicava tudo para ele como se ele não soubesse. E contando um tanto de caso, né, para ele. E aí, claro, quando eu terminei, parei um pouco de estudar, aí falei, Gê, você não tem ideia do que eu vou fazer quando eu formar. E milhões de planos. E contando tudo para ele. Claro que ele esperou dar um segundo de fôlego, né? Falou, agora ela respira, eu falo, né? Porque não cala, não é? Então, quando eu respirei, eu senti dentro do meu coração a seguinte frase: e se você não formar? Eu dei um pulo da cadeira, que até hoje eu me lembro dele. Eu falei com Jesus assim, você está brincando, né? Que eu não vou formar? Você presta atenção, olha a luta que nós dois estamos tendo até chegar até aqui. E você está brincando que eu não vou formar? Você nem brinca com a ideia dessa. Mas isso me incomodou por muito tempo, porque não apareceu mais nada no meu coração. Mas aí eu tomei a consciência muito cedo de que a opção por Jesus é agora. Porque o próximo segundo eu não posso estar aqui mais. E que, na verdade, você faz a opção por Jesus agora e a todo momento. Porque o dia inteiro a vida te faz opção. Te mostra e te coloca entre Deus e entre o mundo. E aí, quando você toma consciência daquilo que Ele é, de que é poder ter um amigo igual Ele, uma pessoa que te ama de um jeito incondicional, aí você vende tudo com alegria. Por isso que ele fala, olha que lindo, quando a gente lê de novo, já entendeu a história, não é? E ele fala que ele vai, na alegria,
Na alegria, porque aí você entendeu que se coloca Jesus e as outras coisas, tudo é nada diante dele. E é com alegria que você dispensa as outras coisas. Com alegria. Se te oferecerem, hoje minha mãe me ligou e falou, minha filha, tem um jantar, adoração e a missa, o que eu faço? Eu dispenso o jantar. Adoração e a missa tem preço? Não tem, mãe. Vai para a adoração e para a missa. O jantar não vai te acrescentar nada, agora Jesus vai muito. Mas quando você faz essas opções, é uma outra história. Quem te escuta, acha que você é doido. Nossa, vai perder um jantar chiquérrimo? Fica quietando de nada lá, vai acrescentar o quê? Nada. Agora eu vou ficar com Jesus 1 hora em adoração. O que isso vai me acrescentar? Ah, demais. Não dá nem para quantificar. Mas entende, é quando você descobre o que isso significa na sua vida. Isso é um tesouro absolutamente sem preço. E vocês precisam de fazer essa experiência. Essa experiência do ressuscitado. Vivo. Olha que lindo. É Deus vivo. Aonde? Dentro do seu coração e do seu cotidiano. É no dia a dia que Ele se revela. É nas coisas mais banais da sua vida que Deus se revela. É lá. Porque quando você compra essa realidade, você vai ter... O mundo abre-se um outro mundo para você. Quando você passa a entender que Deus é seu amigo, que caminha com você, que tem uma proposta para a sua vida, e tem um projeto de amor na sua vida, você está tão ligado nele que você vai conseguir vê-lo mesmo. Em todas as circunstâncias, em todas as coisas. É diferente a relação. Você passa a ter uma relação com Deus completamente diferente. Rezar é um prazer. Você vai conversar com Ele. Não é? Então as coisas todas mudam o foco. Tudo passa a ser diferente. Ele é o seu grande amigo. Aquele amigo que você não vai a lugar nenhum sem Ele. Tudo você fala com Ele. Tudo você pede opinião dele. É tão diferente. O dia que vocês entenderem isso e viverem isso, vocês vão ver que realidade maravilhosa, mas é maravilhosa sem preço, que abre na nossa vida. E Ele faz isso para todos nós. É para todos. Deus não faz discriminação de ninguém. Ele acolhe todos que querem. E depois Ele fala que o reino de Deus é ainda semelhante a um negociante que estava em busca de pérolas finas. Quer achar uma pérola de grande valor? Vai. Vende tudo que possui e a compra. Preste atenção. Deus é uma coisa tão maravilhosa, né? Jesus é uma coisa tão espetacular. Falo que Ele é tão extraordinário. Que Ele não veio só nos revelar esse amor, só nos revelar esse Deus que nos acompanha, essa história toda, esse projeto de salvação, essa história de eternidade. Mas Ele não fica só conosco, mas Ele se comunica conosco. A gente pode passar a viver com Ele uma vida de comunhão. É essa vida de comunhão com Jesus que é a pérola. Hoje não tem preço esse negócio de sentar com Ele, conversar com Ele, não. É sem preço. Isso é uma pérola na nossa vida. Talvez a gente não tenha dimensão. O que é o sentar com o meu Jesus? Aquele mesmo que andou lá na Galileia. Prestem atenção, aquele mesmo Jesus. Aquele. Quando você chama por Ele e fala, Jesus, assenta aqui. Ele assenta, vivo. E você pode falar no ouvido dEle. E Ele te responde. Isso é uma das coisas que mais me emociona em Deus. Todas as vezes isso me emociona, eu não consigo deixar de ter emoção. Quando eu falo, Ele escuta e age. Isso é uma das coisas mais encantadoras, é ver como é que Deus responde. Às vezes a gente não entende isso. E às vezes a gente não acredita ou quer ouvir Deus falando em alta voz. Mas nós temos que aprender como é que Deus fala. E há umas 3 semanas atrás, vocês imaginam que o CTI não é um lugar da gente brincar de roda, mas é um lugar de decisão difícil, decisão às vezes que tem que ser guiada só e unicamente por Deus, porque são momentos que a gente reúne e fica todo mundo olhando sem saber que decisão tomar. Se não tivermos a presença do Senhor, vamos decidir muito errado. E há umas 3 semanas atrás a gente estava numa situação delicada com inúmeros meninos em situação crítica, que todos precisavam de ser operados de urgência. E, particularmente nesse dia, o cirurgião, que é uma pessoa muito bacana, que ainda não se decidiu por Deus, um dia decidirá. Chegou extremamente tenso, ele estava extremamente estressado e cético. E quando ele chegou estressado com aquele tanto de criança lá de fora que tinha para operar, eu falei com ele, mas aqui nós estamos com 3 urgências. Essa aqui, então, para mim, é a maior urgência. Eu achei que ele realmente fosse ter um infarto.
E ele ficou muito nervoso. Eu falei com ele que eu não vou te passar todos os casos de CTI, que a situação aqui não está boa. Eu vou te passar alguns. Vou te passar os 3 mais críticos. Não tem jeito de operar esse tanto de menina. Eu falei, mas a última palavra não é minha, a última palavra não é sua, a última palavra é de Deus. Deus sabe quem vai operar. Ele falou, sabe. E Deus fala? Eu falei, claro que fala. Então eu vou pegar uma moeda, jogar para cima e ver quem vai operar. Eu falei, Deus é tão mais inteligente que para poder agir dessa forma. Deus é de uma delicadeza, de uma sutileza, que precisa ser esperto a percebê-lo. Não é com uma moeda que eu jogo para cima, jogo cara e coroa e ele me mostra, não, absolutamente. Nós estamos com 3 crianças preparadas porque são urgentes. Tem uma das 3 que é o caso mais crítico. Aquela que não puder ir para a cirurgia, terá febre. Ou alguma coisa adulterada. Não vai ter a reserva do tipo de sangue dela. Alguma coisa vai acontecer. Ah, é assim? É assim. Os residentes nem respiram. Os técnicos de enfermagem, mudos, porque a briga é séria, não é? A coisa fica pesada, não é? Ah, vai ser assim? Vai ser assim. Você ainda tem muito que aprender. Vai lá ver os casos do outro lado, né? Eu não vou acompanhar, não. Vai lá ver os outros casos, o que você está querendo levar. Vai lá. E eu fui acabar de olhar as coisas de cá, né? O CTI são 20 leitos, são divididos, 10 para cada lado, né? Aí, de repente, volta ele correndo. Falei, o que foi? Não, eu vim cá te falar que Deus já começou a falar, porque o menino que eu queria levar já teve febre. Eu falei, pois é, e o outro também está com febre. Então, eu queria dizer que dos 3 só poderá ir aquela que a gente já estava achando mesmo. Agora, eu vou te contar uma outra coisa. Esses 2 que estão tendo febre, é só para te mostrar na sua incredulidade que Deus existe. E que eu até vou fazer a revisão dos 2, mas será o único pico febril. Amanhã eles não têm mais febre, o exame vai estar normal, amanhã você opera os 2. Os residentes não respiravam. Até no dia seguinte eles não respiravam, quando eles viram que tudo aconteceu dessa forma. No dia seguinte ninguém teve mais febre, os outros 2 foram para a cirurgia e foram operados. E receberam alta. Né? Porque às vezes a gente não compreende como é que Deus age. Como é que Ele fala? Ele fala. Você tem que estar só atento para poder ouvir. E isso é uma coisa que é sem preço. Nós ainda vamos aprender. Porque a gente acha que, na verdade, somos nós que corremos atrás de Deus. Mas eu digo a vocês que é Deus que corre atrás de nós. Porque Deus tem muito mais sede e fome de nós do que nós dele. Porque Ele que fica atrás de nós. Nós buscamos muito pouco por Ele, porque nós somos preguiçosos. Entre uma televisão e rezar, nós ficamos com a televisão ainda. Entre Jesus e o shopping, nós ficamos com o shopping. Entre um jogo de futebol e Jesus, nós ficamos com o jogo de futebol. Nós não somos capazes ainda de abrir mão por determinadas coisas e falar, com Jesus vai ser melhor. Nós ainda não damos conta. Então, Ele quer a gente com Ele. Então, Ele faz de tudo para nos buscar. E essa experiência do ressuscitado que vocês têm que mostrar. Vocês têm que primeiro viver esse Deus, que você cutuca Ele de lado e que você vai ver Ele agir. É esse Deus ressuscitado que o mundo está esperando que você revele. Se nós somos cristãos, recebemos Jesus na Eucaristia, encontramos com Ele na oração e no dia a dia, é preciso que você revele. É preciso que você fale com o outro. Hoje eu tive uma conversa com Jesus, você não sabe o que Ele fez depois disso. Mas é porque não experimentamos. Acontece alguma coisa, eu já falei isso inúmeras vezes, nós vamos para o telefone e ligamos para os amigos, ou para os inimigos, ou para a família, e colocamos todo mundo doido. E cada um vai ter uma opinião. Mas a gente não vai até Jesus primeiro. Quero que você for até Ele, está resolvido. Entrega. Sempre muita gente acha que eu tenho essas palestras todas prontas, né? Que eu abro uma gaveta lá em casa e tiro o que eu vou falar com vocês. Ilusão, não é? Ilusão. E tem gente também que acha que eu já te contei para vocês que eu tenho o celular de Jesus, ou que eu escuto Jesus, ou que eu vejo Jesus. Nada disso, quem dera. Quem dera. Tem nada disso. Na verdade, tudo que é feito é construído. E é construído com oração. E muita oração. Né? Porque eu tenho que ter muita responsabilidade sobre vocês. Mas é emocionante ver como é que ele fala. É emocionante. Né? Assim, eu não consigo não preparar cada coisa que eu vou falar para você sem chorar. Porque primeiro que eu preparo no quarto dele, fico lá sentada com ele e falo, amigo, agora olha quantas horas nós temos para tanta coisa. Né? Vamos dividir o tempo e agora nós 2 estamos juntos. E eu preciso descobrir o que você quer falar para os seus filhos, para o seu povo, meus irmãos. Qual que é o assunto dessa semana? O que o senhor está programando para falar? E eu rezo, fico lá com ele.
e vou mexendo naquele tanto de livro. São poucos, não é muito. E pego a Bíblia, eu falo, por onde que nós vamos começar? Eu falo, vamos fazer um combinado. A palavrinha que for sua, para terça-feira, meu coração vai se alegrar. Às vezes até vai dar uma taquicardia, e eu vou falar assim, essa. E é assim. A hora que eu abri, que eu vi isso, eu falei, é isso que você quer, não é? E aí, claro que não tem nada mais escrito, e ele vai construir isso em mim. Olha que lindo que é. Eu falo, Jesus, você gesta a palavra em mim. E ele gesta. E aí eu vou procurando e vou nos livros, e vocês podem não acreditar, mas às vezes eu abro um livro na página que está falando um assunto que eu acabei de ler. Falo, menino, mas você é um espetáculo, né? Quem te tem de aliado não perde tempo. Fala a verdade. Mas como o povo ainda não descobriu como é que é caminhar com Deus vivo. O que é caminhar com Deus vivo? Como é que é dividir as tarefas com esse Deus vivo? Ontem eu escutava o padre Léo falando que os milagres são para todos. Que Deus não escolhe um ou outro para fazer milagre. Ele faz milagre para todos. Mas para viver o milagre, receber o milagre, tem que acreditar no absurdo. E às vezes a gente tem que acreditar no absurdo. Nós vamos falar, coitada, a Filó está ficando louca, né, de tanto rezar, que Deus está andando com ela. Anda, mas ele anda, ele fala, ele organiza as coisas. Então é essa experiência que vocês vão começar a ter de Deus. Vocês vão começar a ter essa experiência na oração. Vocês nunca mais vão rezar sem estar inteiros. Porque seria uma indelicadeza diante dele que está inteiro? Você nunca vai rezar dissociado, porque a gente vai só com o corpo, o pensamento é tão longe que você não está inteiro. E aí nós vamos começar a viver a intensidade e a profundidade de caminhar na presença de um Deus vivo. Que eu possa olhar para o lado. Que se eu estou angustiado, eu falo, Jesus, meu coração está tão pesado, me acorde. E daqui a pouco seu coração está tão leve, você fala, o que aconteceu? Foi ele? E é tão diferente quando eu divido a angústia, mas quando eu também falo com ele da alegria daquilo que ele fez, e que eu posso ver a pessoa, ele agindo em uma determinada situação na minha vida, ele abrindo os caminhos de algumas coisas, fechando outras. É ele agindo por amor. E que se eu confio nele, ele tira, abre, protege, fala, vai ali não, minha filha. Né? Ele dá um jeito de se comunicar conosco se a gente estiver atento. Por isso que quando você descobre esse tesouro, essa pérola, não tem como pagar, é o que está falando aqui Eclesiástico, não tem preço. Não tem preço. A única coisa que nós podemos falar para Deus é, eis-me aqui. É só isso. Hoje eu falava com ele de manhã na Eucaristia. Eu falava, Jesus, eu sou tão privilegiada, porque meu primeiro alimento do dia é você. Olha se tem preço na minha vida, Jesus. Primeira coisa que eu faço no meu dia é estar diante do Senhor, te receber vivo e falar, vim buscar minha agenda, Senhor. E vim buscar a minha unção do dia. Que o Senhor me unja para me trabalhar, me capacite para cuidar daqueles que o Senhor confia em mim, para que eu faça. Olha que presente é esse? Estar diante de um Deus que não é uma ideia, que não é uma imaginação, mas que é uma pessoa. E que vem ao nosso encontro na minha miséria. O que eu tenho para dar para Ele? Falei, o que eu tenho para te dar, Senhor? O meu pecado, a minha miséria. O Senhor me dá a sua santidade. O Senhor me dá a sua sabedoria, o Senhor me dá a eternidade. Esse Deus todo eterno e poderoso que sai comigo daquela igreja e me acompanha. Isso é de emocionar, isso é de chorar. Mas nós estamos perdendo essa emoção diante de Deus. Talvez porque a gente, é aquilo que estava aqui em Eclesiástico, a gente tenha perdido o temor do Senhor. A gente acha que Deus não é sério. E eu acho que essa perda do temor é um dos obstáculos da nossa fé. Porque como é que eu vou descobrir Deus nesse meu coração? É pela fé. Porque eu não vejo Jesus, eu não pego nele. Eu não escuto ele falando. Eu falo, parece que eu estou falando sozinha. Então, o que me sustenta nessa caminhada? Minha fé. Que a minha certeza que ele está ali comigo, eu não tenho nem dúvida disso. Mas é só a fé que nos sustenta nessa caminhada e mais nada. As pessoas vão olhar e falar, coitada, não está muito bem. Estou ótima. Mas é porque a gente vai ficando diferente. É só a fé que nos sustenta. Aquela historinha que eu falei com vocês da raposa com o pequeno príncipe. A nossa história de amor com Deus é uma história construída de amor. Porque cada dia eu vou chegando mais pertinho dele, cada dia mais eu vou podendo conhecê-lo. E cada dia mais ele vai ficando mais íntimo de mim e eu dele. Há um ponto de uma intimidade tal que a gente às vezes só olha um para o outro.
E ele já sabe tudo que eu vou falar. Eu já sei até pelo seu olhar de doçura que, não preocupa não, que daqui a pouco eu resolvo. Já imaginaram? Isso é descansar no Senhor, não é? Isso é repousar no Senhor. Mas vocês imaginaram a dimensão do que é isso que ele veio falar? Isso é o reino. É a presença de Deus viva em mim, eu nele e ele em mim. Se vocês assistiram o filme de Padre Pio ou leram a vida de Padre Pio, se não leram é uma coisa para ler, se não assistiram esse filme, é um filme para se ver, a vida de Padre Pio. Uma das últimas cenas dele, ele fala, meu Deus, que mistério, o Senhor em mim e eu em ti. É um mistério que a gente não compreende, mas a gente acolhe esse mistério. E que eu desejo do meu coração, assim, do meu profundo coração, que vocês vivam esse mistério. Que vocês possam saborear isso, porque isso é de verdade. Isso não é uma história. Isso é verdadeiro, sabe por quê? Porque está na palavra de Deus. E antes de mim, quantas pessoas viveram isso? Inúmeras. E quantos de vocês que estão nessa igreja já vivem isso? Às vezes vivem com menos intensidade porque buscam menos. Porque leem menos a palavra, porque comungam menos. Porque ainda não consegue estar na igreja todos os dias. Ainda não consegue estar nessa comunhão com Ele. Né? Vivendo uma vida única com o Senhor. Para poder viver isso, eu tenho que que dar um tempo para estar com Ele. À medida que Ele for sendo absolutamente necessário, aquilo que a raposa fala para o Pequeno Príncipe. Aí você será único na minha vida, eu serei a única na sua vida? É claro que vocês irão à igreja todos os dias. É claro. É claro que a coisa mais importante da sua vida é o Senhor. Tem uma música que canta aqui que fala, seja meu universo. Que seja a primeira coisa que eu pense quando eu abrir os meus olhos. Que seja tudo em mim. Que seja exatamente tudo, Senhor. Mas é porque a gente acorda disperso com outras coisas, não é? Deus ainda não ocupa o nosso ser todo. Porque não entendemos isso aqui ainda, essa palavrinha. Então hoje eu quero que vocês guardem isso, né? Esse tesouro que é a presença de Deus na nossa vida. Ele no coração de cada um de nós. Você fala, Filó, não está em mim, não. Está. É igual a fonte que está aí, que Abraão sabia que estava dentro dele. Mas que ele teve que cavar para descobrir aquele poço que estava fechado. E às vezes nós estamos soterrando Deus dentro de nós com tanta coisa que o mundo nos coloca. E às vezes nós estamos soterrando Jesus por causa da nossa profissão, por causa da nossa beleza, por causa da nossa fama, por causa do nosso dinheiro, por causa de tantas outras coisas que são absolutamente relativas. Porque todas elas vão ficar. Todas vão ficar. A única coisa que permanecerá é Jesus. Que bom. Que é só a gente e Ele. Mas a gente completamente nu, como a gente veio. É claro que teremos tantos acréscimos porque vivemos o amor. E é isso que nós temos que viver. Essa relação de amor com Ele, porque automaticamente eu vou viver uma relação de amor com meu irmão. Descubram isso, desejo de coração que essa semana vocês pensem nessa palavra, nesse tesouro que Jesus veio revelar a nós. E que comunicar com Ele, comungar com Ele, viver com Ele, não tem preço. Para tudo mais tem Mastercard. Jesus não tem preço, mas Ele não tem preço. Descubram isso com toda intensidade. E eu quero terminar lendo para vocês um poema, que é a nossa situação, né? O poema chama-se O Pobre e a Pérola. Vê se não somos nós e Deus. Igualzinho, não é? É só mudar. Eu e Jesus. É o pobre e a pérola. Olha para vocês verem que coisa maravilhosa quem escreveu isso, né? Uma pérola de grande valor jaz profundamente escondida. Como pescador de pérolas, ó minha alma, mergulha. Mergulha profundamente. Mergulha ainda mais profundamente e procura. Talvez não encontres nada à primeira vista. Como pescador de pérolas, ó minha alma, sem desistires, continua e continua sempre. Mergulha profundamente, cada vez mais profundamente e procura. Os que não sabem do segredo, rir-se-ão de ti e ficarás triste. Mas não percas a coragem. Pescador de pérolas, ó minha alma. A pérola de grande valor está bem escondida, escondida bem ao fundo. É a tua fé que te ajudará a encontrar o tesouro. É ela que permitirá que o que estava oculto seja enfim revelado. Mergulha profundamente.
ainda mais profundamente. Como pescador de pérolas, ó minha alma, procura sem desistires. Que Deus seja sempre louvado na nossa vida.